tivemos um aumento de 367% de crescimento. A gente já não pode mais desprezar esse tamanho desse negócio, do negócio BU Solar aí dentro da WDC, ele atingindo aí 333 milhões de vendas totais no ano como um todo. No próximo slide, a gente mostra aí uma evolução trimestre a trimestre das vendas consolidadas, né? Vocês veem que a gente vinha vindo realmente num ritmo robusto de crescimento das vendas totais. O terceiro trimestre de 2021 já mostrava um pouquinho do platô aí que a gente já tinha previsto com alguma antecedência que ele ia chegar. E aí no quarto trimestre de 2021 a gente teve até uma redução do valor total de vendas, principalmente por causa dessa desaceleração sentida pelo mercado de telecom, que é o que a gente já tinha previsto, que ia acontecer em algum momento, e a gente percebeu que aconteceu aí nesse último trimestre. Mas aí dá para perceber a importância entre os três segmentos. Vocês veem que solar está com 26% de participação no mix da nossa venda total, o enterprise corporativo 27,1% e o telecom 36,3%. Esse aqui é uma clara visão aí de como que as coisas estão evoluindo. Foi um trimestre realmente cheio de desafios, de entrega de produtos e tudo mais, mas mesmo assim a gente considera que o resultado, em termos gerais, foi muito bom. Eu vou passar para o André Valente, o nosso CFO, para dar um zoom em alguns outros números da companhia e depois eu volto para falar um pouquinho da nossa visão de futuro e responder dúvidas de vocês, tá? Muito obrigado. André, por favor. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, nesse slide, iniciamos aqui mostrando a evolução da quantidade de novos contratos do TAS. Como vocês podem ver, a gente enxergou aí uma queda na quantidade de novos contratos iniciados no quarto trimestre. Partimos aí com 309 novos contratos versus 440 do mesmo período do ano anterior, uma queda de 29,8%, que foi muito ocasionada pela desaceleração do nosso segmento de telecom, com a diminuição aí da conexão de novos assinantes por parte dos provedores, principalmente, o qual fez com que a gente reduzisse bastante a quantidade da BU, que é a maior consumidora aí dos nossos produtos aí via TAS. A parte boa aqui é que a gente conseguiu aumentar o ticket médio, como vocês podem ver, apesar da retração aí de 29% da quantidade de contratos, conseguimos aumentar de R$253 mil para R$322 mil o ticket médio dos contratos, né, um crescimento de 27%. Isso fez com que a queda do total de contratos TAS, né, que é o VGV total aí das locações, no trimestre foi de 99 milhões no gráfico aí do meio, versus os 111 que vocês observam aí no mesmo trimestre do período do ano anterior. Outra boa notícia aqui também, nós fomos bastante... desculpe. Outro destaque aqui foi que a gente foi bastante seletivo aqui com a questão das margens. Foi um trimestre que a gente resguardou bastante a questão das margens e do nosso capital. E como vocês podem ver, o CAPEX que a gente despendeu aí no trimestre foi 18,6% menor do que o CAPEX que a gente fez no mesmo período do quarto trimestre de 2020, o que demonstra que a gente conseguiu aumentar aqui a margem que a gente pratica nos contratos de TAS,
com essa razão aí, ao passo que caiu o VGV total em 10%, a gente conseguiu economizar o CAPEX em quase 19 pontos percentuais. No slide seguinte, a gente demonstra aqui um pouco da... Por favor, o próximo slide. Rafael, você está... O pessoal da MZ. Bom, o total aqui do ano, aqui a gente destaca um pouco o year on year. Então, o TAS, o VGV total de locações aí alcançou 480,9 milhões nesse ano de 2021, versus 393 milhões do ano anterior, um crescimento de 22%. Representou 33% das vendas totais da companhia, versus 39% do ano anterior. O CAPEX, como vocês podem ver, cresceu apenas 2%, repito, CAPEX muito próximo comparado ano versus ano. Como vocês podem ver, evoluiu de 220,7 para 225,2 milhões em 2021. À direita, a gente demonstra aí no gráfico superior o markup. Então, simplesmente dividindo aí os 480,9 milhões pelo CAPEX total de 225, a gente demonstra um markup de 2,14, que é praticamente 20% melhor do que o markup que a gente entregou em 2020, que foi de 1,78. O backlog de receitas, que é aquela informação bastante importante aqui para a companhia, que demonstra que a receita futura, que ainda vai ser reconhecida, contabilizada, e também entrar no nosso caixa, a gente fechou em 491,9 milhões o exercício, significando um crescimento desse backlog de receita ano versus ano de 45,3%. 591,9. Isso é uma informação importante, depois a gente compara também, isso é como se fosse uma receita futura garantida, aumenta a previsibilidade, aumenta a previsibilidade tanto de receita quanto de caixa que esperamos receber aí nos próximos anos. Então é um indicador bastante importante aqui para a companhia na nossa estratégia aí, da modalidade do TAS. No próximo slide, apresentamos aí o breakdown aqui do nosso EBITDA ajustado por segmento. Como vocês podem ver, no Telecom, no quarto trimestre de 2021, a gente apresentou 53 milhões de EBITDA, versus 55 milhões no mesmo período do ano anterior, mas aqui com um destaque importante para a melhoria de margem. Esses 55,4 milhões do Telecom no ano passado significou uma margem percentual de 48,8%, enquanto que esses 53 milhões apresentado aí na coluna à direita significa uma margem EBITDA de 49,5%. Apesar da queda nominal aí de 4,3%, tivemos aí uma melhoria de margem. No próximo slide, temos aqui o EBITDA do segmento corporativo. Como vocês podem ver, nominalmente ele cresceu de 16,7 milhões para 22,1 milhões, um crescimento de 32%, comparado ao mesmo período do ano anterior. Também com crescimentos aqui muito decorrentes aqui do crescimento da BU Solar, que trouxe aí essa melhoria de volume. Percentualmente, essa margem ela é um pouco menor, muito por conta aí do mix, e como já sabido, a margem no solar ela é um pouco menor do que a margem dos demais segmentos aqui. Lembrando que os demais segmentos aqui estamos falando de áudio e vídeo profissional e enterprise, principalmente. No slide seguinte, apresentamos o resultado consolidado. Então, aqui, percorrer aqui algumas... Pessoal da MZ, por favor, próximo slide. A receita líquida, alcançamos aqui no quarto trimestre 276 milhões, significando um crescimento de 30%, e no acumulado do ano, 1,66 bi, significando um crescimento de 48,5%. Quando olhamos os indicadores de EBITDA ajustado e margem, no trimestre, nós crescemos o EBITDA nominal de 72,1 para 75,1, crescimento de 3 milhões de reais versus o período anterior, que significa 4,2% de crescimento. A margem percentual, lembrando, ela cai
já de acordo com o planejado pela companhia, decorrente aqui de dois principais efeitos. O primeiro efeito, relembrando, é o crescimento da BU Solar, que traz aí uma margem percentualmente menor no mix do total da companhia, e como o Vanderlei mostrou lá atrás, já significou aí quase 1/3 da companhia, e também o alongamento dos prazos de contrato do TAS. Quando a gente alonga com o prazo de contrato, a gente beneficia o backlog de receita em detrimento da receita reconhecida no período aqui do resultado em questão. No total do ano, alcançamos aí a marca de 278,3 milhões de EBITDA ajustado, com uma margem de 26,1%. Então, aqui demonstrando um crescimento de 20,3% de um ano para o outro, e com uma queda aí na margem percentual, pelos mesmos motivos que eu comentei aí da explicação do trimestre. O lucro líquido ajustado, à direita, alcançamos aí no trimestre 24,3 milhões de reais no lucro líquido ajustado. Isso significa uma queda de 17,8 versus os 29 milhões apresentados no quarto trimestre de 2020, mas a gente destaca aqui a evolução que a gente conseguiu observar do terceiro trimestre para o quarto trimestre. E na parte aqui do fechamento do ano, fechamos com 76,7 milhões de lucro líquido ajustado, significando uma queda de 2,1%, em decorrência aí também de efeitos ocasionados pelo incremento de taxa Selic, e também os efeitos aí já demonstrados na parte operacional aí do EBITDA. Na sequência, no próximo slide, apresentamos aí o nosso indicador de dívida líquida por EBITDA, o qual fechamos em 0,9 vezes EBITDA de dívida líquida. Como vocês podem ver, da dívida bruta total de 589 milhões, nós fechamos aí o ano com um caixa de 337 milhões de reais, que é deduzindo aí versus essa dívida bruta, a gente demonstra uma dívida líquida de 252, e que esses 252 milhões versus os 278 milhões de EBITDA significa 0,9, quase uma vez EBITDA de dívida líquida total da companhia. A companhia foi muito, pegamos bastante o caixa nesse final de ano, né, como vocês podem perceber, do recurso total da oferta inicial de ações que a gente fez lá em julho, a gente ainda permanece, viramos o ano aí com um caixa bastante forte de 337 milhões, mesmo tendo entregado um volume de novos contratos de TAS no ano de 480 milhões de reais. Então, acho que aqui demonstra um pouco já a boa geração de caixa que a companhia já tem, mesmo fazendo aí o CAPEX para começar os novos contratos aí que iniciamos. Uma outra coisa que a gente gosta de mostrar também é a cobertura que a gente tem da nossa dívida com o backlog de receita. Como vocês podem ver, o backlog de receita que a gente demonstrou de 591,9 milhões versus essa dívida líquida de 252, a gente tem mais ou menos 2,3 vezes a nossa dívida guardados lá no nosso backlog de receita futura. E aqui embaixo a gente mostra um pouco desse cronograma, tanto de amortização da dívida bruta, versus, nas colunas aí em azul escuro, versus a realização do nosso backlog de receita futura, que está nas colunas aí em azul mais claro. Então, isso demonstra aqui a tranquilidade que a companhia tem, oriunda aí do crescimento e da modalidade aí do TAS nos nossos financials. No próximo slide, acho que a gente fala um pouco de futuro. Eu devolvo aqui a palavra para o Vanderlei Rigatieri, nosso CEO. Oi, voltando. Então, eu acho que vocês perceberam que a gente está assim, extremamente feliz com o que a gente apresentou de resultado por esse ano, dado todas as condições que o mercado passou. Mas o que a gente vê de futuro, se você me perguntar como é que você está se sentindo para 2022, eu posso dizer para vocês que eu estou super otimista.
né? Super confiante no que vem pela frente, porque o nosso plano continua muito no trilho, né? Então, o que a gente percebe é que no mercado de solar, a gente deve manter um ritmo de crescimento em 2022 muito próximo do que a gente percebeu no ano passado, com algumas mudanças eventuais de mix dentro do solar. O que a gente percebe é que em 2022, por causa dessas mudanças, das novas regras, que foram positivas para o mercado, quero dizer, a gente deve sentir um aumento da demanda de usinas médio porte. A gente estava concentrado em projetos de 12, 18 quilowatts pico. A gente percebe que agora usinas de 75 até 500 quilowatts pico estão com um pipeline muito grande, em função da possibilidade de consumidores médios poderem agora usar esse recurso por eles próprios. Então, tem aí um leque de oportunidade muito legal, muito forte. A gente está organizado para isso, está preparado para essa demanda, está com estoque suficiente para essa demanda. Então, isso é muito bom em termos de perspectiva do mercado solar para esse ano como um todo, que vem por aí, 2022. A outra coisa importante, e eu quero deixar claro aqui, a gente viu essa desaceleração em Q4, mas o que a gente percebe é que os provedores maiores e os provedores de médio porte estão muito preocupados em melhorar a qualidade das redes que eles têm, para poder manter a fidelização dos seus clientes. Então, isso tem gerado para a WDC mais oportunidades, não só em vender assinantes, o kit assinantes, que é o que a gente sentiu que caiu em Q4, mas projetos de mini data centers, de DWDM para melhorar a qualidade do backbone e muito mais. E o que a gente pode dizer também, pessoal, é o seguinte, agora olhando radiografia de hoje, né? A gente tem no mercado de telecom visto uma reação do mercado. Aquilo que a gente pensava que já era um platô, né, que a gente estava atingindo de número de assinantes e tudo mais, radiografia de hoje eu posso dizer que não é isso que a gente está vendo mais. A gente tem fechado nesse quarter bons negócios de expansão de rede. O nosso projeto, só para citar um exemplo, um provedor comprou um contrato de mais de 100 mil assinantes para a gente entregar em 10 fases ao longo desse ano. Então, significa que o mercado reagiu, né? Isso é um bom sinal. A outra coisa importante é que a gente entrou num segmento que a gente não estava o ano passado e que vai dar muitos frutos, que é a construção da rede para o provedor como um todo. Passar fibra, passar o Home Pass, e a gente já fechou 3 contratos que estão em andamento, um de 7 mil Home Pass, outro de 12 mil Home Pass, outro de 4 mil Home Pass, tem um pipeline aí pela frente. Então, a perspectiva do telecom para esse ano se mostra muito saudável e robusta novamente. Esse trimestre em particular pode ser que tenha ainda um ruído aí de resultado, principalmente porque a cadeia de suprimentos tem sido muito complicada. Janeiro e fevereiro sentimos uma cadeia de suprimentos mais complicada do que a gente imaginava, mas já está retomando e isso é muito bom. Isso significa que a gente tem o ano muito forte pela frente. A gente tem conversado com maior, eu tenho pessoalmente me envolvido em conversa com todos os provedores e eu sinto esse ânimo dessas conversas. Inclusive, temos falado também com os grandes provedores de rede neutra, e que a gente tem uma oferta muito boa, que é o TAS, para eles, para os assinantes dos clientes deles.
Então, isso é uma conversa que ainda a rede neutra ainda não está 100% rodando no ar, aí, com velocidade de cruzeiro, mas isso são perspectivas muito legais, muito boas em termos de telecom, que era a nossa preocupação, né? Na verdade, a gente sempre fica preocupado com esse mercado. E esse mercado, posso dizer que reagiu, está reagindo, e a perspectiva, caso tudo se mantenha nas condições normais de pressão e temperatura, e olha que a gente tem uma guerra aí em curso, mas mesmo assim a perspectiva é bem positiva nesse segmento. O mercado de enterprise, né, que é a parte corporativa, a gente já vem sentindo a reação desse mercado. Esse é um mercado que eu sempre falo que é um mercado maduro, né? Segurança eletrônica, Unified Communication, né? A parte de telefonia, de videoconferência e tal, é um mercado mais maduro, mas está reagindo também, né? A gente sempre foi muito focado em projetos de grande porte, como rodovias, aeroportos, e essas concessões novas abrem para a gente uma perspectiva muito interessante dentro desse segmento também. Não só isso, mas o mercado privado aí de logística, né, galpões logísticos e tudo mais, a gente tem percebido que tem sido para a gente um espectro de, de, de crescimento muito, desculpe, muito interessante. Então, quando a gente olha para o ano, né, que a gente já começou e viu aí esse 2022, vem para a gente uma perspectiva muito forte, muito interessante, principalmente por causa desses novos negócios que a gente está visualizando aí em telecom. O que mais? Deixa eu ver aqui o que eu separei para falar para vocês aqui. E é claro, né, não posso deixar de dizer que ainda nesse primeiro semestre nós vamos ter aí dificuldades de suprimentos, continua ainda a cadeia de suprimentos de semicondutores falhando. Abril a gente já tem boas perspectivas aí de regularização, principalmente na área de telecom, já está sinalizado isso. Talvez a gente tenha aí um aumento de frete internacional por causa da guerra da Ucrânia, mas ainda não se traduziu em realidade esses novos fretes que a gente está contratando. Provavelmente isso pode até nem acontecer. E estamos muito focados, como sempre, na melhoria operacional e ganho de eficiência. Isso, ainda brincamos hoje de manhã falando que essa empresa ainda tem o dono, né, com o manche do avião aqui, controlando dia a dia todas as despesas, todas as contratações, tudo muito segurando bastante para que a gente não perca esse controle. Então, isso tudo mostra para a gente, e quero deixar isso claro para vocês, que mostra para a gente um ano de 2022 extremamente forte e saudável pela frente. Então, acho que é isso, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês e podemos abrir para perguntas, né? Muito obrigado pela atenção. Confesso que logo, se Deus quiser, essas conferências poderiam ser pessoais, assim a gente tinha mais contato aí com vocês, mas estamos aí. Muito obrigado e, por favor, vamos passar para as perguntas. Obrigado, Vanderlei. Bom, pessoal, só lembrando para vocês fazerem a pergunta no chat, na lateral esquerda aí da plataforma, tá? Eu vou ler as perguntas que chegaram aqui na ordem, tá? O Thales fez duas perguntas, o Thales é acionista aqui, o Thales Leon, ele fez duas perguntas. A primeira, acredito que o Vanderlei já endereçou, que era essa questão do telecom. E a segunda aqui, ele pergunta se a empresa vai apresentar algum guidance para 2022 e também se
existe questões de mercado e fazer uma recompra de ações. Quer responder, André? Sim, vamos lá. Bom, sobre a recompra de ações, a gente sempre está sempre avaliando esse tema, né? Acho que a gente está sempre atento ao que está acontecendo aqui junto à nossa área de RI, junto aos acionistas. Nosso entendimento é que temos um comprometimento bastante forte com o uso dos recursos aí que a gente atraiu aí na nossa oferta. O nosso plano está em linha e está caminhando bem, como você viu. Lembra-se que a destinação, né, do aporte primário era a continuidade do crescimento via TAS, que demanda aí o CAPEX, e para a gente aumentar o backlog de receitas. Estamos entregando e fazendo isso acontecer. Continuamos aqui com o mesmo olhar e sem nenhuma mudança de curso. E a gente entende que, claro, temos que sempre avaliar as oportunidades, mas no momento a gente está muito voltado para dedicar os recursos que a gente tem em caixa com novos CAPEX, novos contratos, como você pode ver, com uma lucratividade, com uma TIR até melhor do que o que a gente vinha praticando anteriormente. Então a gente entende que esse é o melhor uso que a gente pode fazer do nosso recurso, ao invés de comprar a ação. Isso não quer dizer que a gente não acredita, né? A gente tem alguns exemplos até de acionistas, controladores que compraram, fizeram novas aquisições do nosso papel. O Vanderlei é um deles. E que, claro, isso é uma decisão de investimento dos recursos que os acionistas controladores têm lá sobre a gestão deles. Acho que o que a gente tem de olhar sobre os nossos recursos é continuar no plano de rota que está super em linha aí com o que a gente prometeu aí para vocês investidores lá atrás na nossa oferta. Obrigado, André. A próxima pergunta vem do Henrique Trota, do Itaú BBA. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Ele também pergunta aqui sobre a questão do telecom, né? Os principais motivos para a desaceleração, que eu acredito que a gente já mencionou, mas se ficou qualquer outra dúvida, mandar um pouco mais específica, por favor. E ele também fala, basicamente, como que a gente está enxergando o cenário competitivo no segmento solar para 2022 e se a gente enxerga algum aumento de competição, especialmente para pequenos e médios negócios, depois do M&A que a Intelbras fez com a Renovige, né? Então, Vanderlei, se você puder responder, por favor. Claro. Oi, obrigado pela pergunta. Eu só queria voltar só um minutinho aqui na pergunta anterior de recompra. Eu falo para vocês que eu tenho usado o meu dinheiro para comprar a ação da WDC, tá? Acho que é um bom investimento, então estou fazendo isso. A outra coisa é a parte de solar. É impressionante o quanto que nós percebemos o número de novos players de Brasil. A última contagem que a gente fez tinha 150. Então, assim, são vários pequenos players que entraram no mercado em 2021. Particularmente, eu acho que eles vão ter alguns problemas de fluxo de caixa em algum tempo aí, porque esse mercado não é para amadores, né? A gente sabe disso. Então, no pequeno negócio, pequeno residencial, sim, temos mais competição. Não é o nosso grande negócio, né? Mas a gente sentiu que nos sistemas menor porte a gente sentiu essa competição. Tanto sentiu que agora, nesse trimestre, a gente está lançando kits de pequeno porte. A gente não tinha esse segmento, mas a gente percebeu que tem um espaço grande para poder lançar kits para contas de energia menor, né, que são 4 módulos de solar, basicamente, e um inversor pequeno, custo muito acessível, né, e que a gente vai despejar isso no mercado agora, em março para frente.
Então, tem espaço e tem muita competição. Em relação a Intelbras e Renovige, até agora a gente não viu nenhuma mudança. Não sei se ainda a integração não foi feita completamente, confesso que não tenho muitas informações sobre isso, mas a gente ainda não percebeu nada de diferente do que estava até agora. Provável que isso em algum momento vai trazer algum tipo de implicação. A Renovige já era um grande competidor nosso, né, dos grandes competidores que a gente sempre elencou. A gente falava sempre de VEG, de Aldo e Renovige. Então, o Delbras ou não, eles sempre estão no nosso radar como um grande competidor. Eu acho que vão continuar dessa maneira, tá? Próxima pergunta aqui da Karina Martins, do Citi. Ela pergunta se a gente pode comentar um pouco a performance de vendas aqui no primeiro trimestre de 2022 e quais são as expectativas para a evolução do TAS no segmento solar ao longo de 2022. E, por último, se no backlog a gente tem visto um aumento no nível de inadimplência. Oi, Karina, né? Oi, Karina, obrigado aí pela pergunta. Eu vou responder a primeira falando sobre o backlog. O nosso backlog ele é muito saudável, né? O nosso backlog é um backlog de contratos de locação do TAS e a gente não tem visto inadimplência nesse segmento, né? Quando há inadimplência maior para a gente percebe no segmento venda, né? E quando é inadimplência, também falo que tem muito atraso, não um default total, né? Graças a Deus. Isso dá uma segurança muito boa para o nosso negócio como um todo, né? Sim, sobre TAS no solar, começamos, né? A gente achava que isso ia ser mais difícil, mas como eu disse para vocês no começo da apresentação, a gente tem sentido uma demanda maior por usinas de médio porte. Quando a gente sai da usina pequena, que vai para o pequeno comércio, para o hotel, para o revendedor de veículo, ou mesmo para o residencial, e vai para usinas, aí sim o TAS é muito competitivo. Então, a gente já teve negócios esse trimestre de TAS com solar, né? Inauguramos essa modalidade aí, isso é muito legal, isso é muito bom. E agora a gente tem visto que quando o crédito, né, vocês percebem também, vocês são do mercado, conhecem bem isso. O que a gente sentiu foi que a gente vendia o solar muito através de financiadores, né? Bancos e tal, que tinham linhas de crédito. O que a gente sentiu foi que nesse trimestre aqui teve muito mais recursos desses créditos, né? Então, nesse momento, o TAS vira uma oportunidade muito legal. Então, a gente está muito confiante de que em 2022 vamos avançar no solar com o TAS. Até porque a gente tem percebido que tem aí uma oportunidade de alguns grandes provedores construírem suas próprias usinas. E esse é um mercado que a gente domina, conhece o nível de crédito, conhece o rating desses caras, e aí a gente tem uma chance muito grande de emplacar o TAS nesse segmento. Tá? Obrigado, Vanderlei. Próxima pergunta aqui vem do Júlio Souza Borba, da Alpha Trading. Júlio, obrigado aí pelo interesse. Você mandou várias perguntas aqui, a gente vai tentar endereçar, mas também não vou ler todas de uma vez, eu vou aos poucos aqui e a gente volta, tá? Mas a primeira pergunta aqui que ele pergunta é sobre vendas do Telecom no exterior, se tem alguma novidade. E depois, se você também puder comentar um pouquinho, Vanderlei,
como que estão vendas dos outros produtos, painéis de LED, data center e etc., que já endereça outras perguntas que ele fez aqui. Maravilha. Olha, a expansão internacional está andando, tem melhorado, não só no telecom, isso que é legal, dado que a gente tem o nosso CD extremamente bem localizado no Panamá, a gente está começando a celebrar alguns acordos com fabricantes para ser a operação logística deles nos países andinos e no Caribe. Isso tem coisa boa pela frente ao longo desse ano, né, principalmente na parte de câmeras de vigilância. Né? O mercado de telecom também tá bom, principalmente na Colômbia. Né? Os provedores, inclusive essa semana, estão tendo um evento lá em Cartagena, que estão fazendo um evento muito legal, falando sobre cidades digitais, coisas que são extremamente do nosso domínio, do nosso conhecimento, né, que a gente já fez bastante aqui no Brasil. Então, eu estou animado com o mercado internacional também. Acho que esse ano vai decolar com muita força a nossa expansão lá para fora, inclusive de solar, tá? Que é um negócio que ainda tem muito espaço nesses países, a expansão de fotovoltaico. Né? Na Colômbia já foi feita regulamentação, assim como aqui no Brasil, de compensação de créditos pelas elétricas. Então, isso tudo é muito forte aí pela frente em 2022. Eu não lembro a última pergunta, desculpa. Ah, tá, exatamente, os outros produtos. O data center, fechamos muitos contratos no final de Q4, do quarto TRI. Estamos sentindo apenas atraso da entrega desses produtos pelos fabricantes. Então, realmente esse é um segmento que está acelerado, data center, como a gente previa. Né? Como eu falei, os provedores querem melhorar a qualidade das redes e a gente tem a saída para eles, só que nós estamos sofrendo com isso deve se materializar muito mais para final de março, abril, a receita disso, tá? Mas realmente aumentou significativamente a procura e a demanda por data center. Painel de LED também, a nossa parceria com a Leard já está dando muitos bons frutos, né? Tem muitas coisas. Esse negócio não é uma venda de varejo, são projetos, são coisas um pouco mais demoradas, uma maturidade um pouquinho maior, mas está seguindo muito bem. Né? O mercado de segurança eletrônica, de câmeras, também, como eu falei lá atrás, está reagindo bem, principalmente com perspectivas das novas concessões. Né? São grandes consumidores de câmeras, as rodovias, os aeroportos, precisam de segurança. Outro segmento que está super ativo aí é a parte de logística, galpões logísticos. Então, a gente tem visto aí uma demanda muito grande de projetos grandes. Né? Esse que é o nosso segmento aí principal. Então, assim, podemos dizer que todas as áreas, não só telecom, não só solar, em todos os segmentos que a gente está atuando, a gente tem visto uma melhora fundamental da perspectiva Q1. Não, Q1 mais ou menos, né? Q1 sofrendo bastante com entregas, mas bons projetos fechados. E isso vai se dar um ano muito bom pela frente. Obrigado, Wanderley.
A próxima pergunta aqui também do Júlio em relação à alavancagem. Ele pergunta se a companhia pretende se alavancar mais e como que tá, qual é a expectativa em relação à alavancagem. André, se você puder responder essa. Sim, relembrando, quando a gente fez o plano lá e tivemos o IPO em julho do ano passado, o tamanho da oferta, a gente já tinha um planejamento de que seria algo suficiente para levar a gente até um determinado momento no que diz respeito à destinação dos recursos da oferta. Entendemos que esse recurso deve estar 100% destinado até provavelmente agora abril. A gente continua com um ritmo de crescimento conforme esperado em 2022, e a nossa expectativa é que a gente tenha já dedicado todo o recurso da oferta no CAPEX aí de novos contratos de locação até essa data que era o nosso planejamento lá original. A partir desse momento, a companhia a gente tem no nosso orçamento aqui aprovado em conselho, a gente tem a nossa expectativa de continuar a nossa curva de crescimento, e aí a via que a gente vai utilizar vai ser provavelmente nova alavancagem a partir dessa data, e vamos avaliar aí quais são as melhores alternativas no mercado. Não temos isso ainda definido, isso está sob estudo, e provavelmente sim devemos fazer novas alavancagens ao longo desse ano, mas sempre tudo, claro, sempre em linha com o nosso plano de negócio, com o que a gente projeta. Então isso já estava no nosso plano inicial lá desde dezembro de 2020, eu diria. Então, é isso. Obrigado, André. A próxima pergunta aqui do Lucas Monteiro, também acionista. Ele pergunta aqui em relação às quedas a queda nos contratos de TAS do terceiro TRI por quarto TRI, né? E eu vou aproveitar que vou responder, porque a gente basicamente já endereçou, que é em relação à redução de telecom. O TAS hoje ele é mais representativo no telecom, acompanha aí essa demanda do telecom, né? E se essa tendência do TAS deve continuar para 2022. De novo, muito função aqui do telecom e é relacionado ao que o Vanderlei mencionou em relação à expectativa para frente de telecom, né? E a última pergunta aqui do Lucas também é se para 2022 a gente espera um crescimento no solar ou se chegou num platô. Essa eu vou passar para você, Vanderlei, se você puder responder. Oi, Lucas. Não, cara, não estamos no platô, não. Solar ainda está com um bico virado para cima. Tem muita coisa aí pela frente. Nem telecom, para falar a verdade, a gente achava que a gente estava no platô. Eu vou fazer mais uma ressalva aqui. Eu acho que foi um V aí, e estamos já sentindo a recuperação, mas solar não. Solar a tendência é bico para cima. Tem aí algumas variações eventuais e tudo mais, mas a tendência não é essa não. A tendência e a perspectiva e o pipeline, tudo que a gente tem visto aí é dando que continua forte. Tá? Obrigado, Vanderlei. A próxima pergunta aqui do Roberto Júnior, também do Citi. Ele pergunta como é que a gente está vendo a questão do 5G e qual é o tamanho desse mercado para a WDC, como que a gente pode aproveitar essas oportunidades. E também se a gente vai entrar no mercado de telecom da América Latina e qual que está o plano em relação a isso. Se puder responder, Vanderlei, por favor. Muito boa. Cara, o 5G, tenho falado aí com o mercado aí, e ele está um pouquinho mais devagar do que todo mundo imaginava que ia ser, tá? Vocês que estão aí conversando com as teles e tudo mais, devem estar bem por dentro disso. Não está muito claro, na minha opinião, como é que as teles vão rentabilizar esse grande investimento que eles têm pela frente. Para nós,
o 5G sempre tem muito apelo na parte de energia, né? Bateria de lítio, a nossa parceria com o Huawei, né? Os mini data centers. Então, nós não participamos do core da implantação do 5G, mas a gente tem todo um aparato de infraestrutura que pode ser vendido para as operadoras ou até para as redes privadas de 5G, que talvez aconteçam mais rápido do que a implantação massiva das operadoras. Tá? Então, o 5G ainda, não sei se a gente vai ter, dentro de 2022, uma receita significativa disso. Nem estamos contando muito com isso, não. Né? A outra parte da telecom fora do Brasil, sim. Como eu falei, Colômbia é muito legal, os outros países a gente tem usado a parceria com os fabricantes para aproveitar da nossa logística, não só para fibra ótica, cabo de fibra ótica, GPON, que é o FTTH, né, o Fiber to the Home, tem andado bem. A nossa marca própria de GPON, né, de Fiber to the Home, que é o Easy for Link, está decolando. Né, esse primeiro trimestre aqui, não sei se eu posso falar, mas eu acho que depois o Rafael fica bravo comigo, mas está indo muito bem, estamos começando a pegar volume nesse negócio. É um produto de menor valor, então ele se encaixa bem no mercado latino-americano, que é bem sensível a preço. Então, estamos muito animados com nossa participação no mercado internacional, aí, principalmente Colômbia, Panamá, Caribe. Acho que isso vai ser, no final do ano que vem, a gente deve ter uma surpresa positiva aí em cima desse segmento. Ótimo, Vanderlei, obrigado. A gente tem mais algumas perguntas aqui, pessoal. A gente não vai conseguir endereçar todas aqui nesse call.